Olá pessoal, tudo bem? Olá você licitante que participa de licitações públicas. Eu vou divulgar hoje para você, vou falar sobre uma decisão do TCU, uma decisão recente que trata sobre patrimônio líquido mínimo. E eu vou conversar com você sobre essa decisão porque eu entendo que essa decisão ela pode ser útil para você lá na frente. Esse entendimento do TCU pode ser útil quando você for tomar decisões no âmbito de alguma licitação, tanto para garantir uma habilitação própria da sua empresa, quanto para pedir a inabilitação de repente de um concorrente. Como nós sabemos, as decisões do TCU elas têm essa importância, elas costumam balizar as decisões que são tomadas pelos agentes públicos, mas também as decisões que são tomadas pelos licitantes. E do que se trata essa decisão? Essa é uma decisão que trata sobre o patrimônio líquido mínimo, né? O que é esse negócio de patrimônio líquido mínimo? Você deve estar acostumado a visualizar ali no edital de convocação da licitação os critérios de qualificação econômico-financeira, né? Geralmente é pedido uma certidão negativa de falência, geralmente pede uma documentação contábil, inclusive patrimonial, e um desses critérios, por vezes, é esse patrimônio líquido mínimo. Fixa ali um percentual que é calculado sobre o valor estimado do contrato, e a empresa ela tem que ter no mínimo aquele percentual. A lei 8666, ela fixa um máximo, um valor máximo de 10%, ou seja, se um contrato é de 100 milhões, não pode ser exigido mais de 10 milhões de patrimônio líquido mínimo daquela empresa. Para que servem esses critérios de qualificação econômico-financeira? A administração pública ela fixa esses critérios, baseado na lei, evidentemente, primeiro para aferir se aquele licitante ele tem condições de entregar o objeto daquele contrato, que por muitas vezes ele tem que desembolsar um dinheiro antes para prestar um serviço ou para entregar um produto e depois recebe da administração pública. Se ele não tiver caixa para isso, se ele não tiver um patrimônio líquido mínimo, se ele não tiver condições materiais econômicas para cumprir o objeto desse contrato, muitas vezes ele coloca em risco a própria administração pública. Então é por isso que a administração fixa esses critérios baseados na lei. E baseados na lei para que o licitante tenha mais segurança jurídica. Porque se esses critérios fossem livremente estabelecidos, caso a caso, o licitante ficaria muito na mão da administração pública e haveria uma abertura maior para, em alguns casos, haver regras que foram criadas de maneira casuística, regras endereçadas a algum licitante para beneficiar um licitante e, por vezes, até prejudicar outro licitante. Então, para que haja isonomia, tratamento igualitário para todos e que também haja uma segurança maior para a administração pública, são fixados esses critérios de qualificação econômico-financeira. Como eu disse para você, a lei fixa um máximo de 10%. E nesse caso que foi julgado pela TCU, a entidade pública ela tinha fixado um percentual de 5%. Só que era um contrato com valor muito alto, era um contrato que tinha um valor de aproximadamente 180 milhões de reais. O TCU, quando foi analisar essa representação, comparou essa licitação com uma outra licitação da mesma entidade pública. Ou seja, o INEP ele tinha realizado uma outra licitação também de serviços gráficos, ambos os casos de serviços gráficos, e essa outra licitação visava contratar serviços gráficos para a realização do Enem. E o valor desse outro contrato era de 140 milhões de reais, e a alíquota de patrimônio líquido que foi estabelecida naquele certame foi de 1,5%, ou seja, 1,5%. E mesmo nesse caso do Enem, a empresa vencedora, que era uma das maiores empresas desse ramo de serviços gráficos, essa empresa não conseguiu estabelecer, não conseguiu alcançar esse 1,5% de patrimônio líquido mínimo. Ela acabou sendo habilitada com base em outros critérios que foi possível para a administração pública aferir que ela era qualificada econômico-financeiramente para atender o objeto daquele contrato, mas ela acabou não alcançando esse 1,5%. Se nesse contrato do Enem a empresa vencedora, o licitante, não conseguiu alcançar 1,5% de 140 milhões, quem dirá nesse outro contrato de aproximadamente 180 milhões, em que a porcentagem era de 5%, era mais do que 3 vezes superior à porcentagem e a base de cálculo também era superior. Quando
esses valores de patrimônio líquido são muito elevados, o que ocorre é que alguns licitantes não conseguem participar dessa licitação, e se alguns licitantes não conseguem participar dessa licitação, ou seja, eles são alijados desses certames, o que ocorre é que há pouca concorrência. Se há pouca concorrência, se há poucos players no mercado disputando aquele contrato, é possível, é muito possível que a administração pública não consiga a proposta mais vantajosa para ela. Mas mais vantajosa segundo o critério de qualidade do produto, já que ela terá ali poucas opções, e também no quesito preço. Pode contratar por um preço muito superior por um preço de mercado. E é por isso que o TCU, nesse caso, mesmo que o edital convocatório da licitação tenha respeitado esse limite máximo de 10%, ou seja, era 5% apenas o patrimônio líquido mínimo, mesmo assim o TCU determinou que fosse realizada uma nova licitação para que haja uma maior concorrência entre os licitantes e a administração possa encontrar uma proposta que seja mais vantajosa para ela. Além disso, ela determinou que esse contrato fosse cumprido apenas pelo tempo necessário até a realização desse novo certame, e com o novo certame seja realizado, seja estabelecido critérios mais condizentes com a realidade do mercado. Segundo o TCU, deveria ser feito um estudo de mercado mais aprofundado para que fosse possível identificar essa questão, ou seja, fixação de 5% sobre 180 milhões, que dá aproximadamente 9 milhões de reais de patrimônio líquido mínimo, pode afastar muitos licitantes, e afastando muitos licitantes é ruim também para a administração pública. Bom, essa é a dica, essa é a informação que eu quero compartilhar com vocês, e vocês podem recebê-la até em formato de dica, porque muitas vezes você está disputando ali uma licitação e se depara com a situação em que a habilitação econômico-financeira é estabelecida de uma forma tão rígida que você não consegue, não consegue atender aquele requisito, ou de repente um concorrente não consegue atender e conhecer as regras do jogo, que compreende não só a lei, tá? Compreende também as decisões dos órgãos de controle. Conhecer essas regras do jogo te torna muito mais competitivo no mercado de licitação de compras públicas. Essa é a informação que eu tinha para vocês. Um abraço, até mais.